Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Uma vez, um sábio disse: assuntos difíceis treinam a mente. Exercícios difíceis treinam o corpo. Pessoas difíceis treinam o coração. Tempos difíceis treinam o espírito. Então, que a paz do nosso amorável Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Com este sentimento, abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, na cidade de Gravatá, em Pernambuco. A partir do pensamento do sábio oriental, que me foi gentilmente enviado por um amigo através do WhatsApp, eu proponho nós refletirmos um pouco qual deve ser a nossa conduta nas horas difíceis, nos momentos difíceis, especialmente para nós, os espíritas. Eu gostaria de recordar a quem peço emprestado nesse momento a música Noites Traiçoeiras, do padre Marcelo Rossi, trazendo logo o primeiro refrão desta bela música, desta bela canção, em que este prelado, este religioso, sacerdote da Igreja Católica, nosso irmão, sem dúvida alguma, mediunicamente inspirado, compôs Noites Traiçoeiras. E ele começa dizendo: Deus está aqui neste momento. E Ele está aqui entre nós, nesta assembleia de fé. Sua presença é real em meu viver. Sim, porque somos todos centelhas divinas. Nós somos criaturas deste amoroso e amorável Criador. Entregue sua vida, seus problemas. Entregar no sentido de, pela fé, buscar em Deus o aconselhamento correto para a solução dos problemas. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Olha que interessante. Fale com Deus. Quantas vezes nós falamos com Deus por dia? Aliás, tudo que fazemos é um ato de louvor a Deus. Os católicos têm também uma canção muito interessante que diz: estou pensando em Deus, estou pensando no amor. E não esqueçamos que João, evangelista, o apóstolo amado, em seu evangelho diz com muita sabedoria: Deus é amor. Quem de nós nunca teve um momento difícil, uma hora difícil? E quando nós estamos com estas dificuldades, o que fazemos? É por essa razão que lá na canção do Padre Marcelo, a segunda estrofe diz: Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. Olha que interessante. Deus nos traz até a dificuldade, assiste a nossa passagem na dificuldade,
mas sabendo tudo o que vai acontecer conosco. Mas ele faz uma chamada de atenção interessante quando diz que ele é o autor da fé. Esta fé que consola, que redime, que liberta. Toda reflexão precisa de uma base evangélica, e neste caso nós fomos buscá-la no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, quando o evangelista retrata uma fala de Jesus, dita aos apóstolos quando com eles estava. Entrai pela porta estreita, disse o mestre, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, as facilidades da vida. E muitos são os que entram por ela, diria que a grande maioria da humanidade. Mas aí ele faz o que Jesus fez, o contraponto. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida. Não a vida no sentido de existência, mas a vida plena, que é a vida do espírito. Em situações distintas, quando encarnado, quando desencarnado, quando nas hostes terrenas, quando no plano espiritual. E Jesus disse: poucos há que a encontrem. Sim, porque a porta estreita pela qual nós devemos buscar passagem é a porta das dificuldades, dos momentos difíceis. Estabeleçamos como ponto de partida o que está no capítulo 56 da obra Opinião Espírita, da Lavra Mediúnica do benfeitor Emmanuel com o médium Chico Xavier. O título do capítulo 56 é Amor Onipotente. E o que diz o Emmanuel neste capítulo? No turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, pensa em Deus, o amor onipresente que não nos desampara. Olha que interessante. Pensa em Deus, o amor onipresente que não nos desampara. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos, não esqueçamos. Não há sobre o orbe terrestre um único ser que ainda não tenha experimentado um momento difícil, uma hora difícil. Sem dúvida que não há. Mas por que momentos e horas são difíceis? Porque eles são qualificados como difíceis. E aí eu encontrei, numa palestra do expositor espírita Leandro Carraro, um jovem expositor, muito bem preparado. Ele é da Comunhão Espírita de Brasília. Encontrei numa palestra dele, que assisti pelo YouTube, algo interessante sobre essa questão do difícil. Ele diz: difícil é uma qualidade que atribuímos aos momentos e às horas em que somos incapazes de enfrentar e superar de circunstâncias próprias da existência terrena. Ele fala então de incapacidade. Nós não estamos habilitados, nós não estamos preparados para enfrentar circunstâncias próprias da existência. Que circunstâncias serão essas? Os problemas, as dificuldades. A ingratidão é uma circunstância difícil? É. A impaciência é uma circunstância difícil? É. O desamor, uma circunstância difícil? É. Como nós enfrentamos isso? Aí, em certas circunstâncias, nós dizemos que ela é difícil, porque nós não sabemos enfrentar. E mais do que não saber enfrentar, nós não temos capacidade de superar esta circunstância difícil.
Na obra Amigo, lá no capítulo 4, o benfeitor Emmanuel faz uma assertiva importante. Ele afirma: dificuldade gerando bênção é lição habitual na escola da natureza, como também nos domínios do espírito. E eu fiquei pensando, a semente que gera o carvalho. O carvalho é uma árvore robusta, imensa, alta, de tronco bem avantajado. É uma árvore resistente. A sementinha que gerou o carvalho, enterrada, sobre a umidade do solo, quiçá as agressões das criaturas que vivem no solo úmido. Não desistiu em nenhum momento, diante das dificuldades onde ela estava plantada, de crescer, de germinar, de progredir. Enfrentou as dificuldades. Nós também, no domínio do espírito, temos que aprender a enfrentar nossas dificuldades. É o filho teimoso, rebelde, é o marido que bebe, que joga, que fuma, que deixa a toalha em cima da cama, que não quer acompanhar você nos ofícios religiosos. É a esposa que muito reclama, é o chefe que é um tirano, é o empregado que é um relapso, é o amigo que falseia. Nós sempre vamos encontrar situações que consideramos difíceis. Mas precisamos entender que toda dificuldade vem para fazer surgir e crescer o que eu chamo de virtudes crísticas, virtudes do Cristo, ensinadas por Ele. Não que elas não existissem, mas Jesus simplesmente mostrou a utilidade prática destas virtudes que todos nós conhecemos na existência humana. Tipo, paciência. Paciência é fundamental no enfrentamento de uma dificuldade. A tenacidade, a resistência física, moral e espiritual diante do embate que a dificuldade provoca. A compreensão da circunstância, a compreensão das pessoas que estão na circunstância. A força de vontade para superar. A força de vontade faz dobradinha com a tenacidade. A coragem. Não podemos nos acovardar diante dos problemas, das horas difíceis. A resignação. Saber que aquilo está acontecendo por uma razão absolutamente necessária para o nosso crescimento espiritual. Aliás, a maioria das dificuldades que enfrentamos são produzidas por nós mesmos. Eu ousaria dizer que 95% são criadas por nós mesmos. Agora, para assim compreendermos, nós precisamos nos afastar da ideia, por exemplo, de que dificuldade, momento difícil, é punição da divindade. Punição por conta do nosso pretérito equivocado e cheio de erros, de imperfeições. Não, Deus não está punindo ninguém quando se apresenta uma situação difícil. Precisamos também exorcizar a ideia do karma. É meu karma sofrer, passar por isso, por aquilo. Claro que não. Tudo que se nos apresenta na existência, tudo, sem exceção, é uma oportunidade de crescimento, de evolução, de progresso espiritual. Nós não estamos no planeta azul, nós não estamos na Terra para sofrer, mas precisamos, muitas vezes, experimentar a dor. Mas não obrigatoriamente o sofrimento. O sofrimento é facultativo. Nós sofremos quando não entendemos a dor, o sentido da dor.
E sempre dizemos que é uma injustiça o que se faz contra mim, o que se pensa de mim, o que se diz para mim. Mas na frente a gente vai ver uma opinião do Chico Xavier sobre isso. Vamos entender que da mesma forma que o cirurgião com bisturi afiado remove de dentro do organismo uma vesícula cheia de cálculos e que está ameaçando, servindo de risco biológico para o doente, no domínio do espírito, o bisturi que vai retirar de nós as virtudes crísticas, normalmente são os acontecimentos infelizes, que envolvem familiares, envolvem amigos, acontece em casa, no trabalho, na vida social, na casa espírita. E este bisturi espiritual que vai retirar de nós essa virtude crística, vai sempre reclamar sacrifícios para retornar à tranquilidade. Da mesma forma que o doente operado biologicamente precisa do repouso, da convalescença para o processo de cicatrização, nas cirurgias do espírito é preciso que façamos sacrifícios para que a tranquilidade retorne ao ambiente de trabalho, ao ambiente familiar, ao ambiente na casa espírita. Nós temos que aprender a ceder. Precisamos. Mas, como de praxe em nossas reflexões, buscamos nas obras subsidiárias do Espiritismo, especialmente as obras do grande e inesquecível médium Chico Xavier, aconselhamentos daqueles espíritos superiores recebidos por Chico em diferentes obras. A primeira dessas citações vem de uma obra de Emmanuel e Chico intitulada Livro de Respostas. O capítulo é o número 7, Horas Difíceis. É o título do capítulo. E o Emmanuel começa dizendo: provável estejas atravessando as horas difíceis que não aguardavas. Isso é fato ou não? Porque de repente acontece uma coisa, um momento, uma circunstância, meu Deus, por essa eu não esperava. E a dificuldade está lá, colocada por nós, porque a gente não está entendendo o sentido da circunstância. Aí o Emmanuel vai dar uns exemplos. Querias um empréstimo de recursos amoedados para acertar os próprios negócios e os amigos falharam. E aí eu me lembrei que durante a pandemia, muita gente que tem o seu negócio, muita gente que é autônoma, que tinha o seu pequeno negócio, né, com a questão da reclusão das pessoas em suas casas, que se chamou isolamento compulsório, muitos desses comerciantes ficaram em dificuldades financeiras e recorreram a amigos, até a parentes, para ver se conseguiam um empréstimo e não foram atendidos. E seguramente isso deve ter gerado uma grande dificuldade para eles. Perdeste todos os haveres no investimento que te parecia importante e que resultou em fracasso? Quantas vezes nós investimos em algo e que não dá certo? E aí criamos um grande problema. Vem o que nós chamamos de dificuldade. Mas será que a gente, antes de fazer o investimento, a gente analisou direitinho a circunstância, o momento? Colocaste todas as esperanças no filho querido, que te trocou por aventuras inferiores. Isso no domínio familiar é tão recorrente. Aí o Emmanuel então vem com o receituário. Se essas horas de crise te surgiram na existência, não te desanimes e nem te desesperes. Ergue a fronte para o alto
e conta com Deus. Olha que interessante. Aí eu lembrei do padre Marcelo: se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Não podemos esquecer que a presença de Deus é real em nosso viver. Ele estará sempre com a gente. Na obra Amizade, capítulo 20, a obra Amizade é da lavra mediúnica da benfeitora Meimei, Irma de Castro e Chico Xavier. O capítulo 20 é Deus age, ação de Deus. Dificuldades e empecilhos, diz Meimei, aflições desatadas, provações imprevistas. Quando essas sombras apareçam, ela dá a receita. Ora e silencia. Entra no estado de oração e silêncio. Guardando tolerância. Então já apresenta mais uma virtude crística necessária para o enfrentamento das horas difíceis. A tolerância. Mas aí ela faz uma recomendação que eu considerei muito importante e inteligente. Ela diz: se possível, nada digas. Porque muitas vezes, na hora da dificuldade, a gente adora compartilhar. Porque a gente quer ser o coitadinho, quer que todo mundo se apiede da gente. E às vezes, nesse compartilhamento, a gente exagera. Carrega um pouco na tinta na descrição da circunstância adversa. Então Meimei diz: se possível, nada digas, servindo para o bem. Então está aí o remédio, servindo para o bem. Ou seja, a prática da caridade, ajudando as pessoas, sem que te queixes de ninguém. Porque isso também tem algo que é muito comum nas nossas dificuldades, é a gente buscar logo o bode expiatório. A pessoa que é responsável por aquilo que nós estamos passando. E aí vem a consequência de quem consegue guardar a tolerância, quem consegue orar, silenciar, não dizer nada, não se queixar e praticar o bem. A Meimei diz: então perceberás que te encontras em paz e que uma luz vem vindo para auxílio de todos. Assim será sempre, porque em todas as crises o céu apaga as horas infelizes. Olha lá, ele é o autor da fé. Do princípio ao fim, todos os nossos tormentos. Agora, é preciso que nós nos entreguemos a ele e confiemos plenamente nele. Na obra Cartas do Alto, da lavra mediúnica do Emmanuel com Chico Xavier, lá no capítulo 57, o capítulo 57 intitula-se Nos Momentos Difíceis. Diz o Emmanuel: no ambiente obscurecido por azedume ou desespero, liguemos os comutadores. Comutador é um regulador de tensão de saída que é utilizado, por exemplo, nas usinas hidrelétricas. Nos comutadores da fraternidade para a usina do bem. Olha aí, então ele pede que nós regulemos a tensão da nossa energia e canalizemos ela para a usina do bem, fazendo a luz da tolerância, que a luz da tolerância e do apaziguamento dissipe as trevas da incompreensão. Então eu estou num ambiente que é ruim, que ele diz aqui, né, obscurecido pelo azedume e pelo desespero, a dificuldade é grande, eu preciso ligar o comutador da fraternidade para que a usina do bem, do meu coração, da minha mente, faça a luz da tolerância e do apaziguamento que vai acabar com aquele ambiente obscurecido pelo azedume e pelo desespero. O Emmanuel recomenda abster-nos de ampliar a desarmonia, fugir de comunicar a discórdia. Tem pessoas que, em certas circunstâncias difíceis, somente
que envolve a família, ainda colocam, usando a expressão popular, mais lenha na fogueira. Quem está no centro da dificuldade precisa de consolo, de afeto, de suporte, de tolerância, de caridade, de incentivo, de força de vontade. E muitas vezes tem gente que torna a situação mais difícil ainda com comentários e informações desnecessários. E aí ele termina esse parágrafo com algo que eu achei muito bonito, porque ele diz: por amor à verdade, saibamos viver na verdade do amor. Olha que interessante. Por amor à verdade. A verdade é Deus. Deus onipresente, onisciente, onipotente, Deus que está na minha, na tua, na nossa vida. E saibamos viver na verdade do amor, sim, porque Deus é amor. Então eu preciso viver em Deus, Deus em mim, para que eu possa operar todas as coisas do bem. Aí o Emmanuel diz: dentro da qual cada um de nós para os outros, pode e deve servir como um canal vivo e incessante da bênção de Deus. Olha que interessante. Então, cada um de nós, na situação de dificuldade, se souber enfrentar a dificuldade, vai se transformar num canal vivo de bênção de Deus. O nosso venerando Bezerra de Menezes, na obra Brilha a Vossa Luz, juntamente com Chico Xavier, lá no capítulo 21, a contribuição que eu trouxe dele é pequena, mas é fantástica. Capítulo 21, Extinção do Mal. O que diz o Bezerra? Em horas difíceis, quando tempestades desencadearem, recordemos a palavra do Evangelho. Se Jesus é por nós, quem será contra nós? Olha aqui, que coisa maravilhosa, disse o Bezerra. Nesse breve aconselhamento, o Bezerra está nos convidando a revisitarmos a nossa fé. Sim, porque para verdadeiramente acreditar se Jesus é por nós, quem será contra nós, é preciso que nós estejamos com a nossa fé em dia, num processo de expansão. O espírito André Luiz, na obra Paz e Renovação, capítulo 8. Esse capítulo 8 chama-se Chaves Libertadoras. Então, o capítulo, ele é um capítulo extenso, razoavelmente extenso, mas basicamente o André Luiz vai oferecer circunstâncias, elementos que estão em nós mesmos para que nós possamos resolver as nossas dificuldades, os nossos momentos difíceis. Ele diz, vai usar também uma lógica do Emmanuel, que é a conjunção adversativa. Qualquer contratempo aborrece, isso é fato. No entanto, sem desgosto, a conquista da experiência é impraticável. Se eu não for aborrecido, como é que eu vou saber como eu me comporto diante do aborrecimento? Porque alguém pode dizer, Nelson, mas eu não preciso do aborrecimento. E como é que você vai desenvolver a conduta do não aborrecimento? O enfrentamento do aborrecimento, como é que você vai fazer? Porque você aprende duas coisas, é enfrentar o aborrecimento e não aborrecer os outros. Diz o André Luiz, qualquer desafio conturba. É fato. Conturba, perturba, desassossega. Mas sem a tentação, nunca se mede a própria resistência. Muitas vezes tem situações que a gente fica pensando, faço ou não faço. Somos tentados a fazer, somos tentados a não fazer. Mas se porventura a coisa for para o lado mal, o lado ruim, se nós não tivermos a tentação do faço ou não faço, como é que a gente vai saber o tamanho da resistência da gente? Não vai conseguir saber. E aí ele diz, não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam.
Mas é imperioso reconhecer que sem elas, ou seja, sem as dificuldades, sem os momentos difíceis, sem as horas difíceis, eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos, motivo pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras. Então, todas essas circunstâncias adversas são as nossas chaves libertadoras, porque a solução está em nós. A gente só precisa saber como vai agir. Chaves libertadoras que funcionam em nosso espírito, a fim de que nosso espírito se mude para o que deve ser, mudando em si, no próprio espírito, e fora de si, no entorno, tudo aquilo que lhe compete mudar. Olha que interessante. Então, quando eu uso corretamente, quando eu aprendo corretamente a enfrentar uma dificuldade, eu mudo as coisas dentro de mim mesmo, como também influencio a mudança de quem está em volta de mim. Sim, porque se diante da dificuldade eu passo com dignidade, com coerência, com tolerância, com paciência, com calma, com prudência, com sabedoria, as pessoas que estão em volta vão aprender. Olha como ele está enfrentando a situação. A situação era muito difícil, mas ele saiu dignamente do problema. Como eu disse há pouco, o Chico Xavier tem um conselho muito interessante. Está lá na obra O Evangelho de Chico Xavier, o próprio encarnado. Capítulo 166. Disse o Chico: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Emmanuel, diz o Chico, sempre me ensinou assim. Aí ele vai dizer a fala do Emmanuel. Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue para elas. Olha que interessante. Nós muitas vezes nos aborrecemos por comentários que fazem a nosso respeito, coisas que dizem pra gente. Do tipo, você é isso, você fez isso, você é aquilo. E o Emmanuel disse pro Chico, olha, se for verdadeiro, aceita, não reclama. E num gesto de elevada humildade, agradece quem está abrindo os teus olhos. Mas se não for verdade o que estão dizendo, não liga, deixa para lá. O problema é de quem disse, não é de quem ouve. Mas também é uma prática, nas nossas reflexões, nós buscarmos lições práticas do assunto que estamos refletindo. E nesse caso, para a nossa conduta diante das horas difíceis, dos momentos difíceis, eu fui lá na obra Aulas da Vida, capítulo 20. Aulas da Vida é da mediunidade de André Luiz e Chico Xavier. O capítulo 20 é Em Momentos Difíceis. Então é um receituário. E um receituário que vocês vão se surpreender com o remédio que o André Luiz receita. Quando você se observe à beira da impaciência, capaz de arrojar-lhe o coração ao espinheiro da angústia, conte as vantagens de que dispõe, de modo a imunizar-se contra o assalto das trevas. Olha como é importante refletir sobre isso. Situação difícil, um momento difícil, você já está começando a ficar impaciente? André Luiz diz, olha, pensa naquilo que você tem dentro de você mesmo e que pode funcionar como a vacina que vai te imunizar contra o assalto das trevas. O assalto das trevas é quando a gente está estressado, quando a gente já está perdendo a paciência, quando a gente já está, usando uma expressão popular que está na moda, surtando. Os nossos adversários espirituais chegam para colocar mais lenha na fogueira. Se aproveitam da situação para nos criar mais dificuldades.
Ora, no caso dos espíritas, eu disse que a reflexão valia muito para nós espíritas, para os cristãos de uma forma geral, mas especialmente para nós os espíritas, o conhecimento da doutrina dos espíritos. Quer elemento melhor para imunizar a gente? Segunda lição, desentendimento em família. Já passou por isso? Recomendação do André Luiz. Recorde aqueles que desejariam encontrar alguém, até mesmo para simples discussão, na soledade crônica que se identificam, ou seja, na solidão que estão vivendo. Aquelas pessoas que não têm ninguém, que elas gostariam de ter alguém até para discutir alguma coisa, conversar alguma coisa, que não tem ninguém que diga para elas bom dia, boa tarde ou boa noite. Você quer um café? Você já tomou banho? As pessoas que vivem isoladas no mundo, que não têm família. Provavelmente essas que vivem pela rua. Os moradores de rua, solitários. Porque existem famílias que moram na rua. Terceira situação apresentada pelo André Luiz. Amigos que se afastam. Você já passou por essa tristeza? Isso já foi uma dor para você? Foi um momento difícil, uma hora difícil? Sim, porque eles se afastam por duas circunstâncias. Porque é necessário, um amigo viaja, por exemplo. Ou porque ele rompe a amizade com você. E aí o Emmanuel diz, o André Luiz, reflita na aprovação daqueles que nunca tiveram amigos. Deve ser muito difícil. Lição 4. Agressões. Você já foi agredido verbalmente, espiritualmente, até fisicamente? Pense no cérebro equilibrado de que você está munido para agir em apoio aos companheiros doentes da alma. Quem nos ofende, quem nos agride, está muito mais doente do que a gente. Ah, Nelson, mas é muito difícil. Sim, o exercício é de tolerância. É de compreensão. É de paciência, é de prudência, é de sabedoria. Por isso que a gente acha que o momento e a hora é difícil. Que a gente não quer exercitar essas virtudes crísticas. Quinta circunstância. Criaturas queridas em problemas graves do sentimento. Você conhece alguém? Tem alguém na tua casa? Algum amigo querido? Que está sofrendo muito? E aquilo chegou até você? Medite na sua tranquilidade e segurança, pelas quais, por enquanto, consegue permanecer livre de obsessões. Olha que interessante, eu gostei muito com essa conjunção diversativa que o André Luiz colocou. Por enquanto você está livre das obsessões, porque está se mantendo sereno e seguro, tranquilo. Mas se perder a tranquilidade, se perder a segurança, se perder a calma, se perder a paciência, é possível que o processo obsessivo aconteça. Sexta circunstância, tarefas em sobrecarga, compelindo você ao desânimo e ao cansaço. Você está se sentindo muito explorado no trabalho, naquilo que faz? Olha a recomendação do André Luiz. Gaste alguns momentos examinando a luta dos irmãos sem qualquer possibilidade de emprego, na garantia da própria sustentação. Tem muita gente desempregada, no Brasil, na sua região, na sua cidade. Pense neles. Se você tem um emprego, se você tem onde conseguir os recursos necessários para a sustentação. Circunstância 7. Aborrecimentos. Você é aborrecido pelas pessoas em casa, no trabalho, na vida social, na casa espírita. Pense, avalie a importância de algumas frases de reconforto que você pode levar a companheiros enfermos ou compreensivelmente abatidos pelo sofrimento que os subjuga. A partir da sua experiência com o aborrecimento, você sabe o que fazer com o aborrecimento alheio. E aqui o André Luiz está apontando
o que é que deve ser feito. 8ª lição, lar em desajuste. Ele recomenda um olhar para os irmãos que caminham sem teto, mais ou menos igual àquela questão do sujeito solitário. Aí no final, ele diz assim com muita propriedade, com muita sabedoria: some as bênçãos de sua vida e vacine-se contra o desespero. Olha, some as bênçãos da sua vida. Veja tudo de bom que acontece na sua, na minha, na nossa vida. A começar desta oportunidade que estamos tendo aqui, eu de falar e você de ouvir. E ambos entendendo o que estamos tratando. Porque o desespero é um vulcão de fogo e sombra, cuja extensão nos domínios do desequilíbrio e da morte ninguém pode calcular. Então a atuação é preventiva. Por isso que ele fala em vacine-se. Porque a gente não pode mensurar em que vai terminar aquilo, até onde vai, qual é o grau de expansão que esse desespero pode ter, porque ele chama de vulcão de fogo e de sombra. Conclusivamente, nós fomos buscar na obra Palavras do Coração, capítulo 14, da nossa querida Meimei, aquilo que nós consideramos como conclusivo para esta reflexão. O que eu, como cristão, como espírita, devo fazer nas horas difíceis, nos momentos difíceis. Meimei diz assim: na dificuldade em que te reconheças, sê a paciência, que age com caridade e inteligência. Olha que desafio. Estou na dificuldade, estou no momento difícil, estou na hora difícil, tenho que ter uma paciência, buscar uma paciência que vai agir com caridade e inteligência. Para quê essa caridade, essa inteligência? Aí ela diz: para que o bem se faça em auxílio de todos. Então não há regime de exceção. Todos os corações que te compartilham a vida. Para que te conscientizes quanto a semelhante realidade, sempre que puderes, reflete na infinita paciência de Deus. Olha que interessante. Vocês imaginam o que aconteceria conosco se a paciência de Deus ficasse como a nossa, vez por outra? Deus é infinitamente bom e maravilhoso conosco. Não esquecer que Deus nos trouxe aqui para aliviar os nossos sofrimentos. Se a cruz pesada for, Cristo vai estar com a gente. Pode ser que as circunstâncias da vida queiram que a gente chore, mas Deus quer que a gente sorria. Isso é que é extremamente importante. Esperando ter contribuído para a compreensão desse tema, eu agradeço o carinho da atenção de todos, das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.